Pessoal, olha só, hoje convidei o Dr. Pedro aqui para a gente debater um assunto que está em alta e tem suscitado muitas dúvidas por parte, inclusive dos operadores do direito, mas também e principalmente dos segurados do INSS, que é a forma de requerimento do auxílio-doença que sofreu alterações. Na verdade, que ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo e nós tivemos uma última agora recentemente, né, Dr. Pedro? Sim. Doutor, infelizmente essas alterações causam inúmeras dúvidas nos segurados, que não conseguem atingir o direito ao benefício ou não fazem de uma forma correta. E por isso que a gente está aqui hoje para esclarecer e tentar elucidar esse assunto da melhor forma possível. Existe ainda prorrogação automática ou não? Existe ainda a perícia na modalidade virtual ou não? É somente presencial ou é somente virtual? O que fazer? É isso que nós nos propomos a trazer para vocês hoje em matéria de informações e procurar esclarecer o máximo possível. Então, nós tivemos recentemente a edição de uma portaria que trouxe justamente essas alterações. Dr. Pedro, essa portaria é a portaria de número 49 de 2024, portaria do INSS. Poderia trazer para a gente um pouquinho sobre as principais alterações que essa portaria trata? Sim. Uma das principais alterações seria em relação à prorrogação do benefício. Se o benefício se a data da perícia for agendada em até 30 dias após o pedido de prorrogação, a data da perícia será a data final do benefício, podendo ser prorrogado ou não, dependendo do resultado da perícia. Agora, a partir do momento do pedido de prorrogação, se não houver data de perícia dentro de 30 dias, o benefício será prorrogado de forma automaticamente. Nós temos duas hipóteses de termos disponibilidade de data de avaliação pericial nos 30 dias que sucedem a formalização da prorrogação do benefício, e nós temos a hipótese de não ter data de perícia naquela agência da Previdência Social nos 30 dias que sucedem o pedido de formalização, de prorrogação, melhor dizendo. Se nós tivermos data disponível nos 30 dias, então quer dizer que o benefício vai ser prorrogado até a data da perícia. Exatamente. Esse, em tese, vai ser o último dia do benefício. Só que, lógico, vai depender do que vai acontecer na perícia. Se na perícia for constatado que dali para frente ele vai continuar-se incapacitado, haverá prorrogação instituída pelo entendimento pericial. Se ele entender que, na verdade, não tem mais incapacidade vincenda para frente, aí a data da perícia será o último dia do benefício. Será a DCB, data de cessação do benefício. Exatamente. Essa questão em relação à perícia, ela é uma situação nova, trazida pela INSS, nessa portaria número 49, que se a perícia ocorrer dentro de 30 dias, ela será realmente a data da cessação do benefício, se não ocorrer uma prorrogação administrativa. Isso. Ocorrendo a questão do agendamento, o pedido de prorrogação na realidade, e não ocorrendo o agendamento de perícia dentro do prazo de 30 dias, então quer dizer o seguinte: fiz o pedido de prorrogação hoje, não teve data de perícia dentro de 30 dias, o benefício irá ser prorrogado automaticamente. Então essa é a segunda hipótese, né, que eu vinha falando. Não havendo disponibilidade de perícia nos 30 dias, nós teremos então a tal prorrogação automática, que até então vinha vigente, vinha acontecendo já, né? Independentemente da iniciativa do segurado, o que estava acontecendo é que, do vencimento do benefício, havia a prorrogação automática. Agora faz-se necessário a iniciativa do segurado nos 15 dias que antecedem a cessação do benefício pela prorrogação. Aí, pessoal, que está a diferença. Se houver disponibilidade, vai lançar disponibilidade dentro dos 30 dias subsequentes a essa formalização da prorrogação, vai ser jogado a DCB para a data da perícia.
Se houver disponibilidade dentro dos 30 dias. Se não houver, a perícia simplesmente não vai ser marcada e o benefício vai ser automaticamente prorrogado por 30 dias. Exatamente. Da data da formalização da prorrogação. Isso está sendo muito discutido porque, teoricamente, a prorrogação automática deixou de existir. Porém, nessa segunda situação que o doutor traz, ela ainda existe. Ela ainda existe. Porque se não houver disponibilidade de perícia médica, ele vai ser prorrogado automaticamente, até ocorrer disponibilidade de perícia médica dentro de 30 dias do pedido de prorrogação. Então, o que acontece? Vamos dizer que não tem disponibilidade. Vai haver a prorrogação automática pelos 30 dias. Aí, antes do final desse benefício, a partir do 15º dia que antecede a finalização desse benefício, ele vai ter que formalizar uma nova prorrogação. Se acontecer de novo de não ter disponibilidade nos 30 dias subsequentes, haverá uma nova prorrogação automática. Exatamente. E assim, sucessivamente. Ocorrer da mesma forma que estava ocorrendo já no início do ano. Até que haja uma disponibilidade dentro dos 30 dias contados da formalização da prorrogação, e aí sim essa perícia vai ser marcada e a DCB, data de cessação do benefício, vai ser lançada para a data da perícia. Isso pode se alterar após a realização do exame pericial, onde pode acontecer, então, o deferimento ou o indeferimento da prorrogação do benefício. Exatamente. Outro assunto que eu gostaria de pautar aqui hoje também, em relação à modalidade de perícia, se ela é presencial ou virtual. Certo. É um assunto que também tem suscitado muitas dúvidas e até tem sido um assunto, vamos dizer assim, polêmico, porque as pessoas também estão fazendo confusão com relação a isso. O que nós tivemos? Lá acho que a última portaria foi 2023, que instituiu a modalidade da perícia virtual. E tínhamos a perícia somente nessa modalidade por um tempo aí, né? Na verdade foi na pandemia que isso aconteceu, né? Apareceu essa modalidade de perícia que até então não existia, nunca existiu na história do INSS a demanda. Perícia na modalidade virtual, sempre presencial. Mas depois, né, em razão da impossibilidade do contato, em razão do contágio pela pandemia, foi criada essa modalidade de perícia virtual. E ela persiste até hoje, tá? Isso que é importante. Ela ainda persiste nos dias atuais, mesmo que nós estejamos fora da questão aí da pandemia. Talvez uma herança bendita, ou não, aí também é uma outra polêmica, certo? Mas, pessoal, o que acontece? Hoje, o que está acontecendo na prática? Depois do Dr. Pedro, vou pedir para ele até contar um exemplo prático aqui, mas eu só queria antecipar um pouquinho sobre o entendimento com relação a isso, porque a regra ainda tem sido a perícia virtual, porque se junta a documentação no app do meu INSS, a documentação médica e demais documentos obrigatórios, e é feita uma avaliação documental desses documentos anexados. Se nessa avaliação chega-se a um parecer conclusivo, não há perícia presencial. Se nessa avaliação não consegue-se chegar num parecer conclusivo, aí é designado, subsequentemente, uma perícia na modalidade presencial, justamente para esclarecer algumas coisas que para o perito não foram suficientes a ponto dele formar a sua convicção. Sim. Eu queria, doutor Pedro, que você contextualizasse, trouxesse um exemplo que você comentou comigo, que recentemente você atendeu no escritório. Passamos por uma situação aqui, doutor, recente, em relação ao requerimento de benefício previdenciário, que seria o auxílio-doença. Fui solicitar um benefício que, nesse caso em si, era muito importante ocorrer de forma presencial, pela situação em que se encontrava o cliente. A partir do momento que foi ser feita a solicitação pelo app do INSS, eu já encontrei uma barreira, porque o INSS não estava disponibilizando uma perícia de forma presencial, somente perícias através de documentação. No contato com o cliente, eu já entrei em contato no 135 para entender melhor a situação dessas mudanças que ocorreram de forma repentina. Fui orientada pela própria servidora do INSS que não é mais possível ser feito um agendamento de perícia presencial diretamente. É possível apenas fazer o requerimento de perícia. No final do requerimento, eu consigo juntar as documentações necessárias e aí sim o INSS vai analisar
se a documentação necessária é o suficiente ou não. Se não for suficiente, aí vai abrir uma exigência para que possa ocorrer uma perícia presencial. Agora, se o INSS entender que a documentação que foi juntada já é suficiente para um parecer, ele já vai liberar a decisão, comunicado de decisão, negando ou não o benefício. Isso é um pouco confuso para o próprio cliente, porque tem alguns casos que são importantes realmente o comparecimento presencial e não somente o virtual. Fui informado pela própria servidora que isso é uma orientação interna do INSS, não me trazendo portarias, não me trazendo nada. Isso também é algo que nem a própria servidora soube explicar. Diante disso, a gente chega à conclusão, então, que atualmente ainda vigora como regra a modalidade virtual da perícia médica e somente em casos de maiores esclarecimentos ou de uma não formação de convicção do perito através da análise documental, gera-se uma exigência e essa exigência ela é sanada através da realização de uma perícia na modalidade presencial. Exatamente. Deixa de ter esse contato de forma direta entre o segurado e o perito. Passa a ser somente por documento, a não ser que abra realmente essa exigência. Aí tem esse contato. O único contato que o cliente pode ter direto antes de um comunicado, de uma decisão, seria para levar a documentação presencial. Isso o INSS possibilita. Eu posso escolher anexar a documentação ou levar a documentação presencial. É o único contato que tem direto antes de um comunicado de decisão ou até mesmo antes de uma exigência. Ou seja, anexar a documentação através da plataforma do meu INSS, digitalmente falando, sim, ou levar na agência da Previdência Social de forma presencial, de forma física, e solicitar que esses documentos instruam o seu processo administrativo. Exatamente. Isso tem que ser feito de uma forma bem cautelar para evitar que a forma que eu levo a documentação ou junte a documentação possa me prejudicar também. Então, por isso que é necessário uma instrução antes de juntar, ainda mais que não é um contato direto com o médico, não tem um diálogo com o médico inicialmente. Então, é importante analisar os documentos que são juntados para possibilitar uma concessão de benefício. É onde entra um profissional da sua confiança para te auxiliar da melhor forma possível de como fazer todos esses procedimentos, o que está acontecendo. E a gente está gravando, por exemplo, esse vídeo hoje aqui, sabendo que tudo que a gente está falando aqui pode sofrer alterações em breve. Sim. Então, as coisas realmente, em se tratando de benefício previdenciário e principalmente de formato de requerimento, instrução documental, se alteram muito. É importante o profissional da área, especialista, e vai acompanhar, obviamente, ou teria, pelo menos, que acompanhar essas alterações e se manter atualizado para prestar um serviço de qualidade. Dito isso, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Pedro e os esclarecimentos que ele trouxe, com certeza agregou muito para a gente e já te convido desde já para participar de outros vídeos, viu, Pedrão? Agradeço o convite, doutor. Fico feliz por estar auxiliando nessa parte também. E, pessoal, convidar vocês a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br, que é o nosso site. Nós também estamos nas demais plataformas, Instagram, YouTube e Facebook, como OC Advogados. Dá um pulinho lá que tem muito material muito bacana para você acessar.